Ferrari quer brigar pela vitória em Silverstone, Áustria sendo um ponto de virada para a escuderia do cavalo rampante e previsão do tempo para o Grande Prêmio de Silverstone. Tudo isso nesse vídeo de hoje. E fala, meus amigos tifós aqui do Ferrari Brasil. E a nossa Ferrari teve um outro fim de semana difícil na Áustria. E o Red Bull Ring em Spielberg deveria ter sido uma pista onde a Ferrari deveria ter mostrado mais do seu potencial. Mas as dificuldades para o SF24 continuaram. Em uma luta acirrada com a Mercedes, as McLaren e a Red Bull de Verstappen, os pequenos detalhes fizeram uma grande diferença. E os treinos livres de classificação, onde em meio segundo há vários pilotos, provaram isso. E a Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc não passou da segunda fila no sábado. E apesar do bom começo na sprint, eles fecharam em P5 e em P6. E a classificação não foi a melhor, mas Sainz conquistou aí o P4 e Leclerc o P6. E a Ferrari ainda sofre em curvas de alta velocidade e precisa melhorar sua gestão de pneus, especialmente em voltas voadoras em comparação aos seus adversários. Lembrando aí que a Ferrari não está com problema de superaquecimento de pneus, muito pelo contrário, ela está tendo dificuldades aí em aquecer o seu pneu numa volta lançada. E a corrida para os dois pilotos da Ferrari foi bem diferente, enquanto Sainz, largando na frente, teve a chance de terminar no pódio e Leclerc teve mais azar. E na largada, ele ficou fechado dos dois lados, espremidos entre Sérgio Pérez e Piastri, e o contato com esse último forçou a Ferrari a parar cedo para uma asa dianteira de Leclerc e a troca de pneus, e o monegasco acabou caindo para o final do grid. E desde então, sua corrida foi longa e preenchida com mais 3 paradas no box, na esperança de subir para a zona de pontos. No entanto, não obteve sucesso. Leclerc terminou sua corrida em P11. Por outro lado, Sainz foi P3 após a colisão entre Norris e Verstappen. E a sua Ferrari não conseguiu alcançar George Russell, novo líder da corrida que estava com pneus duros. E a Mercedes cruzou a linha de chegada e Russell venceu um GP pela segunda vez em sua carreira. Não havia nada que o espanhol pudesse fazer contra Piastri, com a McLaren muito melhor na Áustria. E o australiano ganhou a segunda posição com ultrapassagem fácil sobre Sainz. Mas em uma reviravolta inesperada dos acontecimentos, o choque entre Norris e Verstappen, Sainz trouxe pontos importantes para a equipe com o pódio. Sua semana de corrida foi sólida, considerando o fato de que a equipe de Maranello agora é a quarta força do grid, por enquanto, tifose. Lembrando que ainda tem bastante campeonato aí pela frente e a Ferrari, se fizer tudo direitinho, pode vir a se recuperar aí, solucionando esses problemas que apareceram aí no SF24 após aí o Grande Prêmio da Espanha. E apesar disso, até Sainz teve que admitir que se não fosse pelo incidente na frente, seria impossível que a Ferrari chegasse no pódio. E a corrida de Leclerc foi muito azarada, apesar do monegasco largar atrás porque errou feio em sua volta no Q3 no sábado. E naturalmente, Leclerc ficou bastante decepcionado, dizendo que não houve pontos positivos para ele. No entanto, ele acrescentou. E vamos abrir aspas aqui para as falas do piloto monegasco. E ele diz: provavelmente aprendemos muito com essa corrida porque estivemos em lados opostos em relação ao acerto do carro com Carlos hoje. Com dois carros tentando um acerto tão diferente, podemos aprender com isso, fecha aspas aí para Leclerc em entrevista à Sky Sports. E mais tarde, Vasser foi questionado sobre as atualizações e se a equipe tinha dado um passo para trás. E o chefe da escuderia do cavalo rampante foi rápido em responder com um sólido não. Vamos abrir aspas aqui para as falas de Fred Vasser. E ele diz: temos que ser ambiciosos e olhar para frente, temos que tentar melhorar o que temos, mas precisamos fazer um trabalho melhor do que fizemos nesse fim de semana. Demos um passo à frente nesse fim de semana entre sexta-feira e sábado de manhã, mas precisamos continuar nos desenvolvendo para ter os dois carros na briga por pontos, fecha aspas aí para Vasser. E o foco está agora na próxima corrida, que será o Grande Prêmio de Silverstone essa semana, onde a Ferrari espera voltar na briga com Mercedes, McLaren e Red Bull pela vitória. E a Ferrari parece otimista, mas essa é uma expectativa em Maranello. Meus amigos tifós, e essa zica que está persistindo em continuar em Maranello precisa sair nesse GP de Silverstone e que tenhamos aí uma boa briga contra a Red Bull de Verstappen e as McLaren. E agora vamos falar sobre o ponto de virada da escuderia do cavalo rampante após esse Grande Prêmio da Áustria. E Fred Vasser, chefe da escuderia do cavalo rampante, descreveu esse fim de semana do Grande Prêmio da Áustria como uma mistura de pontos positivos e desafios. E o pódio de Carlos Sainz foi um destaque, embora dependesse de incidentes que afetassem outros condutores.
E os problemas incluíram Leclerc ter sido apanhado num incidente no destacamento de turnos e problemas de configurações iniciais que persistiram durante todo o fim de semana. E a Ferrari enfrentou problemas de aderência e carga aerodinâmica, exacerbada pelas discrepâncias entre dados do simulador e desempenho na pista. E apesar dos desafios, Vasseur expressou confiança no caminho de desenvolvimento da Ferrari, particularmente com atualizações aerodinâmicas recentes. E olhando para o futuro, Vasseur antecipa melhorias em Silverstone como sessão de treino adicionais para refinar o desempenho do carro. Seguir-se a análise técnica para abordar questões em curso além das preocupações aerodinâmicas, indicando uma abordagem abrangente para a resolução de problemas. E agora, Tifose, vamos aí trazer para vocês como é que está aí a previsão do tempo para esse GP de Silverstone. E as condições meteorológicas prometem ser um fator decisivo, com previsões preocupantes para o fim de semana em Silverstone. E a sexta-feira pode começar com chuva, com uma probabilidade de 64%, e a temperatura será de 17 graus Celsius, acompanhada de ventos de até 22 km. Para a classificação de sábado, há uma leve chance de chuva, estimada em 24%, mantendo a temperatura estável em 17 graus Celsius. E no domingo, dia da corrida, a expectativa é de uma probabilidade de chuva de 34%, com a temperatura máxima prevista para 18 graus Celsius. E essas condições incertas estão deixando a equipe e pilotos cautelosos, pois qualquer mudança no clima pode influenciar significativamente o resultado do Grande Prêmio de Silverstone. Meus amigos Tifose, e poderemos ter uma corrida maluca nesse GP de Silverstone. Bom, acredito que não vai chover na classificação e nem no dia da corrida. Nos treinos livres pode ser que role aí uma chuva, tem uma certa probabilidade aí, né, de 64% está previsto. Mas acredito que, né, tudo pode vir a acontecer aí nesse GP de Silverstone e podemos aí, quem sabe, ter uma corrida com chuva no domingo. Teremos que esperar para poder ver isso melhor. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueça de clicar no botãozinho de inscreva-se, de ativar o sininho e de deixar aí o seu gostei. Em breve estaremos de volta com mais informações da nossa Ferrari e do mundo da Fórmula 1 aqui no Ferrari Brasil. Um grande abraço e Forza Ferrari!